Se temos algumas portas em casa que não nos convencem pela cor, o estilo ou simplesmente estamos cansados delas, hoje vamos falar sobre como renová-las de uma maneira fácil e econômica. Começamos. Embora possa não parecer, o fato de mudar as portas de casa dá um toque muito diferente à nossa casa. Podemos obter um ambiente bem mais moderno ou iluminado. O fato é que até que não mudamos essas portas, não podemos ver todo o potencial que elas tinham. Então eu encorajo vocês, se não gostam das suas portas, a dar-lhes uma mudança de ares e uma mudança de estilos. Com essas técnicas, vamos partir do princípio de que cada um de nós tem portas totalmente diferentes. Então vou falar sobre todas as técnicas que vocês podem usar e vocês escolhem a que melhor se adapta a vocês. Pode ser que já tenhamos pintado nossas portas antes e que esta seja a segunda vez que as pintamos, ou talvez elas estejam na cor original, ou talvez estejam envernizadas. A questão é que essas técnicas servem para todos os tipos. A primeira técnica que poderíamos usar seria lixá-las e deixá-las na cor original. O mais importante desta técnica é primeiro ter certeza de que vamos gostar da cor original, claro. O que vamos fazer? Bem, vamos fazer uma degustação. Neste caso, vamos lixar um pouco a porta ou vamos decapá-la um pouco, para ver se essa cor natural da porta nos agrada ou não. Uma vez que verificamos, se vemos que nos agrada, então procedemos à remoção da pintura do verniz, do que tivermos. Temos várias opções para remover o que temos em nossa porta. A primeira seria aplicar calor para removê-la, a segunda seria usar um decapante e a terceira seria lixar. Por toda a vida? Vocês já sabem que no apartamento estou recuperando as portas originais. Estou tentando conseguir a cor que tinham antigamente. É uma cor muito bonita e acho que vale a pena salvá-la. E de todas as técnicas que usei, que foram todas, a que melhor funcionou para mim foi o soprador de ar quente para a pintura e lixar para o verniz. Vamos começar falando sobre as pistolas de ar quente? Esta máquina é muito baratinha. De fato, podemos encontrar no mercado de 25 a 30 euros. Neste caso, comprei uma que custava 28. Dá um bom resultado e é muito fácil de utilizar. É como se fosse um secador, ligamos e vamos aplicando calor em cima da pintura, começam a aparecer umas bolinhas e com uma espátula vamos removendo de uma maneira simples e fácil. É verdade que é um processo lento, já que temos que fazer isso em toda a porta e temos que esperar aquecer. A facilidade de remoção vai depender um pouco das mãos, das camadas, digamos que a porta tenha, e também da potência da nossa pistola de ar quente. Mas geralmente costuma sair bastante bem. No que diz respeito à técnica de lixar, no caso de termos um verniz na nossa porta, o que eu fiz foi usar uma lixadeira. Neste caso é uma boa citação porque eu usei uma malucha. E quebrou bem, minha avó usou neste caso, e uma das pequenas travas que fica presa à lixa quebrou. E bem, enfim, um desastre. E então depois mudei para uma que era boa. O que eu fiz foi usar uma lixa de grão 80, que é um grão muito grosso que vai deixar um pouco. A porta está desfiada, vão sair alguns fiapos. Neste caso, mal se viam, mas poderia acontecer de serem vistos então. Uma vez que aplicamos esta lixa de grão 80, depois vamos aplicar uma de grão 240 e assim vamos deixar um efeito liso. E quando passarmos a mão vai ficar totalmente lisa e bonita. Seria a combinação destas duas lixas, uma de grão grosso para remover a camada superficial, e assim será mais fácil chegar à porta original, e a outra para dar um melhor acabamento. Isso sim, quando lixamos temos que levar várias coisas em consideração e isso, cuidado, muito cuidado, porque quando estamos lixando com o grão grosso, se nos descuidarmos um pouco podemos danificar uma parte da porta. O que quase aconteceu comigo. Precisamos ter um pouco de cuidado ao lixar e também se insistirmos muito em uma área onde estamos usando a lixadeira por muito tempo. Poderíamos acabar removendo as camadas e chegar à madeira de baixo, e isso não é o que queremos. Uma vez que aplicamos o soprador de calor ou lixamos, o que fazemos finalmente é aplicar nosso verniz transparente e um produto anti-cupim, porque a madeira ao ficar ao natural, bem, é mais fácil de ser atacada por cupins. E depois apareçam esses buracos por toda a porta. Usando esses dois produtos, garantimos que a porta está totalmente finalizada e que fica perfeita. Quais são as vantagens de recuperar nossas portas e colocá-las como estavam originalmente? A primeira é que não vai descascar, porque no caso de pintá-las temos a possibilidade de, se batermos em algum canto ou algo assim, a pintura descascar. E a segunda vantagem é que conseguiremos este tom natural que dificilmente conseguiríamos com qualquer outra técnica.
Pessoalmente, como gosto muito da cor da madeira natural, acho que é uma boa ideia recuperar as portas, mas também tem suas desvantagens, das quais vamos falar agora. A principal, e para mim a que talvez me desanime mais, é o fato de que, como temos justamente uma cor natural, vai ser muito difícil encontrar uma massa que cubra os buracos e que fique completamente da mesma cor. Será quase impossível, eu diria. E então o que acontece? No caso de termos buracos da maçaneta anterior e seja uma maçaneta alongada, bem, vamos ter que substituir esta maçaneta por outra que seja do mesmo tamanho, já que senão vão-se ver esses buracos e não vai ficar totalmente bonito. Mesmo se tivermos buracos de caruncho anterior que a porta teve, bem, também vai ser visto. Porque se aplicarmos a massa, não será exatamente da mesma cor e vai-se ver um pouco o contraste de tons. A segunda desvantagem, que também é uma desvantagem a considerar, é que é um processo lento. E no caso de fazermos com a pistola de ar, bem, a luz está cara, então vocês me entendem. Vamos gastar um pouco mais de dinheiro do que se optarmos por pintá-las. A segunda técnica que podemos utilizar é pintar nossas portas. Essa técnica usamos muito. Pintamos todas as portas da nossa casa, as portas do apartamento dos meus pais, a da minha avó, ou seja, pintamos tudo. E a verdade é que nos deu um resultado super bom, mas também tem suas vantagens e desvantagens que veremos a seguir. Mas antes, qual é o processo que devemos seguir para pintar nossas portas? Bem, a primeira coisa que temos que fazer é lixá-las, remover a primeira camada que esteja nas portas, seja tinta, verniz, o que for, mas nós removeríamos a primeira camada. Em seguida daremos 2 demãos de primer, preferencialmente, e entre cada demão de primer deixaremos secar por 24 horas. Depois de passadas essas 24 horas da segunda demão de primer, passaríamos para a pintura. É crucial que a tinta seja de qualidade, preferencialmente à base de água, pois caso haja manchas, será mais fácil removê-las. Podemos pintá-la com uma pistola de pintura ou com um rolo. A pistola proporciona um acabamento melhor, mas é verdade que se você não tem prática, pode se tornar um pouco mais complicado. E também em termos de sujeira, pois suja muito mais tudo do que se usássemos um rolo. No caso das pistolas de pintura, cada uma pode custar entre 30 e 40 euros. Então eu quase diria que não vale a pena nem alugá-la nem pedi-la, mas simplesmente comprá-la. É uma ferramenta que, além disso, podemos aproveitar não só para pintar as portas, que neste caso seria o mesmo processo para pintar uma estante, um móvel, umas cadeiras, qualquer coisa que queiramos pintar. Podemos usar nossa pistola, que se não quisermos complicar nossa vida com a pistola, então pintamos com rolo. Sim, é melhor pintar com um rolo que seja de microfibra ou que seja de belurex. São esses de cor laranja. O que vamos fazer com os rolos antes de pintar? Vamos lavá-los bem, vamos esfregar ali. Esfregar para que solte o máximo de fiapos, que embora normalmente esses tipos de rolos não costumam soltar muitos fiapos. Mas por via das dúvidas nós já lavamos, deixamos secar completamente no dia anterior e agora vamos proceder para pintar nossa porta. O resultado final não é tão perfeito quanto o da pistola, mas também fica muito bom, então não tem nada a invejar da pistola. Para menos confusão, podemos fazer isso com um rolo. Quais seriam, neste caso, as principais vantagens de pintar uma porta? Bem, a primeira seria justamente o que comentamos anteriormente, que os buracos ficam completamente cobertos. Simplesmente colocando massa nos buracos, lixando um pouco e depois pintando por cima, parece que nunca houve um buraco. Então podemos colocar a maçaneta que mais gostamos, que mais se encaixa e o que quisermos. Mesmo com caruncho, podemos cobri-lo. Outra grande vantagem é poder pintá-la na cor desejada. Não precisamos escolher uma porta branca, mas poderíamos pintá-la de bege, turquesa, cor morra, cores que combinam bem com outros estilos. Podemos então dar esse toque de cor a ela. Optamos pelas portas em vez das paredes. Por último, uma das principais vantagens, e quase diria que é a mais importante, é a rapidez com que conseguimos os resultados. Da mesma forma, podemos pintar uma porta, não sei, em meia hora, porque, bem, meia hora, não é? Vamos ver entre um passo e o outro, claro, tem que passar, bem, 24 horas com a imprimação e tudo mais. Mas é verdade que o processo é muito rápido. Se juntarmos todas as partes em que estivemos pintando, talvez possam somar meia hora, ao contrário de procurar a cor original, que neste caso levaríamos muito mais tempo, já que o processo é mais lento. As principais desvantagens que a primeira também tem seria que se dermos um golpe seco talvez possa lascar.
E, claro, na hora de pintá-la ou repintá-la é bem mais complicado, porque poderia-se ver esse buraco e estar em diferentes alturas de camada. A próxima desvantagem é que se usarmos uma tinta alquídica, pode ser que nossas portas amarelem se não houver iluminação suficiente em nossa casa. Existem tintas que são feitas à base de óleo, que seriam, neste caso, as alquídicas, que se não receber luz natural, acaba adquirindo a cor branca, aquele tom amarelado, e digo por experiência, fica bem feio. Então, deveríamos procurar uma tinta que fosse uma alternativa a esta. E por último, a terceira técnica que vamos utilizar será a de cobrir toda a porta. Já não vamos procurar a cor original, não vamos pintá-la, mas sim cobri-la. Neste caso, poderíamos usar, por exemplo, fuiola. A fuiola é uma madeira normalmente contraplacada, embora possa ser de medium density fiberboard e existem de todas as espessuras. Neste caso, poderíamos procurar uma que fosse de 1 mm ou de 2 mm para cobrir toda a nossa porta. Poderíamos até formar este tipo de sulcos que agora são tão populares nas portas modernas e dar-lhes, portanto, formas originais. Poderíamos fazê-las para um lado, poderíamos colocá-las em forma de espinha de peixe ou poderíamos criar o que quisermos. Realmente, aqui temos um campo super aberto para a originalidade. Sim, se vamos cobri-la, precisamos considerar bastante. Depois, quando fecharmos a porta, poderíamos colocar fuiola em toda a porta, mas justo onde vai fechar em todo o perímetro. Fique atento para que depois você possa fechar bem, porque senão talvez depois não encaixe. E então? Também precisamos considerar as maçanetas, garantindo que a espessura permita o encaixe adequado. Se não quisermos colocar fuiola, podemos optar pelas molduras, que também ficam muito bonitas e são muito utilizadas. De fato, existem portas que já são vendidas com molduras, mas se nossas portas são lisas, se quisermos dar um pouco de textura em relevo e que fiquem bem, então podemos colocá-las. Nós as colaríamos e poderíamos deixá-las na cor de madeira ou poderíamos optar por pintá-las, seja de cor branca ou de qualquer cor. E finalmente, se quisermos dar um toque de modernidade às nossas portas, seja antes de pintá-las, pintando-as ou deixando o tom natural, o que podemos fazer é fazer um pequeno sulco, como eu disse, mas em vez de criá-lo com as fuiolas, podemos fazê-lo com uma fresadora. Procuramos um acessório especial para isso e, mantendo uma distância de cerca de 40 a 30 cm ou o que considerarmos, vamos fazendo alguns sulcos. Dessa forma, criamos uma porta muito mais moderna e atual. E essas seriam as técnicas de renovação para nossas portas antigas. Espero que tenha sido útil e proveitoso para vocês. No canal Decore Você Mesmo, vocês vão ver muito mais sobre essas técnicas, porque basicamente estou fazendo todas elas. Espero que seja útil para vocês. Nos veremos em breve nos próximos vídeos. Até logo!